Olá pessoal, estamos começando a nossa 15ª aula falando sobre comércio internacional. Essas nossas próximas aulas, 3 ou 4 aulas que encerrarão este curso, falaremos aí sobre regimes aduaneiros, não é? Falaremos um pouco sobre legislação, ok? Sobre legislação aduaneira, tá? De forma um pouco mais sucinta. Teremos um curso específico tratando apenas aí de legislação aduaneira, tá bem? Aqui apenas para complementar o nosso curso de comércio internacional. Então abordaremos aí os regimes aduaneiros especiais e também regimes aduaneiros aplicados em áreas né, especiais, ok? Só fazer uma observação aqui, dentro de alguns temas atuais, nós temos aí essa questão da nova rota da seda, né, envolvendo aí 70 países, a China vai fazer um investimento aí de aproximadamente US$ 1 trilhão, não é? Aproveitando aí esse protecionismo americano no momento. Isso é um assunto que todos têm que acompanhar de perto, não é? Porque isso é bastante relevante para os temas de comércio internacional, ok? Muito bom, dito isso, vamos lá, falando então sobre regimes aduaneiros especiais, tá bem? Quais são os tipos de regimes aduaneiros que nós temos, né? O regime comum, né, despacho para consumo, declaração de importação, lá, inclusive aquelas que têm isenção e imunidade, não é? Por exemplo, materiais que são utilizados para gráficas, né, para confecção aí de mídia impressa, eles têm imunidade constitucional, ok? Então, e outros itens que podem ter isenção, né? Alguns estados dão isenções, né? Ou até mesmo o governo federal, né? A União pode dar alguma isenção para algum tipo de importação de material, ok? Mas existe então o tipo de regime comum, que é a declaração de importação normal. E os especiais, né? Despacho para admissão, aquela importação temporária, não é isso? Com exceção do drawback, que nós vamos explicar ele, que é mais um incentivo, né? Para comércio internacional, incentivo às exportações, tá bem? E de acordo com interesses econômicos também, não é? Esses regimes especiais vão em encontro aí a alguns incentivos, né, do próprio governo para exportação, ok? E aqueles aplicados, não é, em áreas especiais, também despacho para admissão e para consumo, eles têm, né, também lá a sua particularidade, né? Por exemplo, Zona Franca de Manaus, tá? Como que acontecem esses despachos dentro dessa área, né? Dessa área especial dentro do país, ok? Também, né, levando em consideração a interesses econômicos, não é? Incentivo a empresas, a industrialização, incentivo a exportações, incentivo a desenvolvimento regional, ok? Tudo isso faz parte aí desses nossos assuntos aqui sobre regimes aduaneiros especiais, tá bem? Quais são as principais características dos regimes aduaneiros especiais? A suspensão da exigibilidade dos tributos, não é? Normalmente, então, o regime aduaneiro especial, ele é diferente do comum em função de haver aí um tipo de suspensão de exigibilidade dos tributos, ok? Em alguns casos, ou na maioria deles, há que se assinar um termo de responsabilidade, tá bem? 10 dias para qualquer tipo de manifestação sobre o não cumprimento, ou algum atraso, ou algum problema que possa ocorrer dentro desse regime, quem está utilizando esse regime, ok? Caso não cumpra a sua parte, né, dentro do que foi acordado nesse termo de responsabilidade, serão impostos aí então os juros, as multas, né? Não integrarão o crédito garantido, né? Ou seja, vai ter que fazer o recolhimento de todos os impostos e descumprir um regime aduaneiro especial, ele vira um despacho para consumo. Ele entra numa declaração de importação comum
vai ter que pagar tudo e ainda vai ter que pagar todos os impostos, né, que foram suspensos, e ainda pagar juros e multas, ok? O prazo máximo de suspensão é de 1 ano, prorrogável até 5 anos, dependendo do que se trata, dependendo do tipo de regime aduaneiro que está se utilizando, tá? Então, quando eu faço uma importação temporária, não é? Eu vou utilizar algo dentro do meu país e depois eu vou devolver, eu não estou fazendo uma importação daquele item, né? Um item, por exemplo, para eventos esportivos, né? Por exemplo, tá? Quando você traz alguma coisa você não está importando, né, o material do atleta, você apenas está trazendo, como um barco à vela, por exemplo, não é? Você vai fazer uma admissão temporária. É óbvio que nesses períodos o governo acaba criando novas leis ali, novas formas de se fazer isso para facilitar toda essa documentação, facilitar o evento, ok? Mas só utilizando como exemplo, é isso que é uma admissão temporária, não é? Transferências de regimes, não é? Eu posso fazer uma transferência de um regime para outro, né? Como, por exemplo, eu saí de um regime de admissão temporária para um regime de consumo, não é? Normal, ou seja, eu fiquei com aquele item durante um tempo e eu deveria devolvê-lo, porém eu vou agora sim pagar os impostos e ficar com ele. Então eu vou passar de um regime especial para um regime comum. E substituição do beneficiário, ou seja, aquele item, ao invés de eu devolver para o exterior, um outro beneficiário vai assumir aquela importação temporária para ele depois fazer a devolução, ok? Muito bom, tudo isso será tratado aqui. Essas são as principais características dos regimes aduaneiros especiais, ok? O que eles têm em comum. E a cobrança dos tributos, né? Se foi cumprido o regime e você vai importar, então você vai fazer um registro da declaração de importação para consumo e vai, depois de cumprido todo o regime especial, o prazo, né, de 1 ano, por exemplo, aí sim você faz a declaração de importação para consumo e paga os tributos, ok? Sem nenhum tipo de juros e multa, né? Porque você cumpriu todas as exigências do regime aduaneiro especial. Se for descumprido o regime, vai ter aí o registro da declaração, né, de admissão, ou seja, se você descumpriu o regime, além de você perder aquele registro, né, da declaração de admissão, terá que pagar juros e multas conforme nós falamos, não é? Para regularizar a situação, tá bem? O termo de responsabilidade, não é? Ele representa um direito líquido e certo ao Estado, ou seja, o Estado coloca lá quais são as condições, né? A União, o governo federal, os estados vão colocar lá quais são as condições, o termo de responsabilidade. Se você não cumprir, o Estado tem um direito líquido e certo de impostos, né? De cobrar os impostos sobre aquele regime especial, levando ele para um regime comum. Em alguns casos pode ser dispensado esse termo de responsabilidade, principalmente aí entreposto aduaneiro, né? Quando há uma importação, exportação ali ocorrem dentro de um entreposto aduaneiro, um entreposto industrial, né, sobre controle informatizado também, não é? Nós vamos falar um pouco aí, que é o RECOF, quando você importa algo e você tem um controle informatizado, como se dentro da sua empresa houvesse ali um território aduaneiro, né, vamos dizer assim, controlado pela empresa, totalmente informatizado, com controle também dos órgãos competentes, né, da Receita Federal, enfim, de todos os órgãos que nós falamos aí, que tem anuência sobre comércio internacional, principalmente aqui no caso de fiscalização e cobrança de tributos, ok? Mais para frente vamos falar um pouco mais sobre o RECOF, tá bem? A garantia, né, tem que ter um fiador idôneo, não é, para fazer esse tipo de importação, porque você está com a suspensão, né, da cobrança dos impostos, mas
alguém tem que se responsabilizar caso haja um descumprimento da sua parte por algum acordo, né, aquilo que foi firmado no termo de responsabilidade, e tenha que ser recolhidos os impostos. Se você não pagar, esse fiador irá pagar, ok? Inclusive pessoas físicas, instituições não financeiras também, ok? Não precisa ser só banco. Seguro aduaneiro em favor da União, não é? Então terá que se fazer um seguro, e depósito dos tributos suspensos, se for o caso, né? Em alguns casos pode haver uma exigência aí de todos aqueles tributos, né, que deveria se pagar, eles são depositados, e no momento de fazer a exportação, né, devolver o item que foi adquirido lá, por exemplo, né, que veio para o Brasil com uma importação temporária, você então retoma os saldos, né, que você depositou lá em favor do governo. Tudo isso vai transformar de alguma forma a garantia, né, para a União receber aquilo que ela precisa receber no caso aí de importações, né, se passar de um regime especial para um regime comum, tá bem? Alguns conceitos importantes, né, o que é território aduaneiro, né? Então, território aduaneiro, a princípio, é todo o território nacional, ok? Inclusive os acessos, né? O mar territorial, o espaço aéreo, enfim, né? Tudo isso é considerado como território aduaneiro, tá bem? Zona primária e zona secundária. Zona primária é onde existem, né, as áreas que são geridas aí pela Receita Federal, não é? Que vai é o único local, né? São os únicos locais dentro de um país onde se pode entrar e sair material que estão indo ou estão chegando do exterior, ok? É onde é feita toda a conferência, onde é feita a internação do item, né, dentro do país. E a zona secundária é o restante do país, né? São aquelas áreas que elas estão sob vigilância, fazem parte do território aduaneiro e não podem receber materiais advindos do exterior e nem mesmo enviar, ok? Recintos alfandegados são as próprias áreas primárias, onde você e também outros recintos alfandegados, né, como por exemplo, como nós falamos aí, aquelas empresas que utilizam do RECOF, né, ou portos secos, enfim, várias outras áreas onde você terá um recinto alfandegado que foi autorizado pela Receita Federal previamente, que tem uma estrutura suficiente, não é, para fazer todos os tipos de análise de conferência. Qual é o interesse econômico, o interesse do Estado em alfandegar, não é, um determinado regime, um determinado recinto, porque são aqueles lugares, não é, que estão permitidas as entradas e saídas de material advindos do exterior ou que irão para o exterior, ok? Os portos secos, como falamos, obviamente serão recintos alfandegados, terão, né, os recintos alfandegados, farão parte de uma zona primária, né, dentro do país, e também eles, não é, receberão, eles terão carga. A diferença aqui é que ele não vai receber diretamente a carga do exterior, não é? Haverá um transporte até um porto seco, provavelmente, não é? Se ele não ficar numa ferrovia, por exemplo, se ele estiver afastado e ele somente receber carga rodoviária, esses portos secos eles irão receber essa carga, né, com transportes nacionais, transportes internos, mas essa carga ainda não estará liberada, ok? Eles farão lá a liberação dessa carga, conferência, documentação, dentro dos portos secos, ok? Tudo isso são conceitos importantes aí dentro de regimes aduaneiros especiais, tá bem? O que é o trânsito aduaneiro, não é? Permite o transporte de mercadorias de um ponto a outro do território nacional, como nós vimos aí no caso dos portos secos, né? Então, todo o trânsito aduaneiro, ele é controlado, não é,
por todos os órgãos aí anuentes dentro de comércio internacional, né, dentro de comércio de exportação e importação, ok? Normalmente, óbvio, a própria Receita Federal, né? Então, esse transporte aduaneiro, ele terá várias espécies, né? Você está fazendo uma importação, você vai levar para um porto seco, não é? Por exemplo, quando ele desembarca do navio, uma exportação e reexportação. Exportação, quando você também vai levar aquele material dentro de um container, já lacrado, já conferido, não é? Em áreas definidas dentro da sua própria empresa, pode ser, sendo que você conseguiu autorização da Receita para isto, e você vai levar isso até o local onde ele será embarcado, né? A reexportação é quando você importou algo em admissão temporária, então você fará uma reexportação. O trânsito interno, né, e o trânsito internacional. Então, o transporte, né, o trânsito aduaneiro, envolve todos esses casos, né, tanto o transporte interno quanto o transporte internacional. Por exemplo, no caso de você receber, né, um material, por exemplo, que vai ao Paraguai, né, que o Paraguai não tem acesso ao mar, e o Brasil vai receber aquilo, e aquele transporte internacional que vem do Paraguai recolher a carga e depois retornará ao Paraguai, ok? Tudo isso tem que ser entendido aí dentro de trânsito aduaneiro, ok? O início do regime é o desembaraço para trânsito, tá bem? Então, quando você não está fazendo o desembaraço da própria carga, você fará o desembaraço para o trânsito, seja para um porto seco, né, transporte em trânsito interno, ou trânsito internacional também fará o mesmo desembaraço. E o encerramento do regime, não é? É a unidade de descarga lá, né, a unidade do distrito, que vai certificar a chegada, ok? Então, o regime de trânsito aduaneiro, ele é um regime aduaneiro especial, ou seja, você está fazendo apenas o desembaraço para trânsito. Então, no momento que aquilo chegar, ou no Porto Seco, ou na fronteira, né, que vai fazer lá a entrega do produto para o país que o importou, né, no caso de trânsito internacional, então se finda ali, né, o regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro, ok? Quando ele chega na sua unidade, tá bem? A solicitação do regime, né, é um registro de declaração de transporte aduaneiro, né, uma DTA que você vai fazer para esse tipo de transporte. Você não está fazendo o desembaraço da carga, somente do transporte. Os beneficiários do regime, né, quem utilizam isso? O importador ou o próprio exportador, o depositante, né, o próprio armazém lá que vai também utilizar esse tipo de regime, o representante no país, né, de algum importador, né, que traz mercadoria para revenda no país, ele também será um dos beneficiários desse tipo de regime. Permissionário ou concessionário de regime alfandegado, não é? De recinto alfandegado, perdão, né? No caso de empresas que têm o RECOF, Portos Secos, entre outros, exceto passagem, né? Quando é passagem, é aquele transporte internacional, que a mercadoria vai direto para outro país, e aí nesse caso não tem nenhum tipo de concessionário ou permissionário, né? É o próprio país ou empresa lá de outro país que está fazendo a DTA, não é, para transporte internacional. Transporte multimodal, né, e transportador habilitado, ou seja, todas as operadoras de transporte multimodal, né, que vão utilizar ferrovia, navio, avião, enfim, dentro do território ali, transporte e qualquer tipo de transportador também habilitado, junto lá, né, que tem aquela habilitação, que tem registro no Siscomex, que vai atuar aí e vai fazer o registro da DTA, bem? Agente credenciado, né, algum tipo de agente para fazer unitização
ou desunitização de carga, né, em recinto alfandegado. Então, alguns recintos permitem, né, porque você abra o container, faça a segregação do material, né, porque às vezes você importa vários materiais para várias pessoas diferentes no mesmo container, não é? Quem trabalha, né, empresas que trabalham com importação de itens aí para entrega ao cliente final, por exemplo, né? Então eles vão ter acesso, serão um agente credenciado para fazer esse tipo de trabalho de unitização e desunitização de carga em recinto alfandegado. E podem fazer uma DTA para levar o material até um porto seco, até uma empresa que tenha um recofe lá, por exemplo, não é? Então, todos esses serão os beneficiários que poderão utilizar aí desse tipo de regime aduaneiro especial, ok? Um regime de trânsito aduaneiro, ok? Como serão então feitos aí, quais os procedimentos, né, que serão utilizados para esse tipo de regime especial de trânsito aduaneiro? Despacho para trânsito, conforme nós já falamos, vai fazer lá a DTA, não é? A declaração de transporte aduaneiro, e parametrização lá no Siscomex, né? Tudo direitinho, com todas as exigências, ok? Vai haver a conferência na presença do beneficiário e do próprio transportador, do transporte, né? Da carga, enfim, se tem lacre, se é um container fechado, tudo será conferido. Definição da rota e do prazo, né? Então, dentro do regime especial de trânsito, terá lá que constar qual é a rota e qual é o prazo, não é? Porque qualquer tipo de desvio ou atraso aí, ou que afete o prazo de forma significativa, ou desvio de rota por algum problema, tem que ser imediatamente comunicado e aprovado e liberado, não é? Pela Receita Federal. E as cautelas, né? Se houver algum tipo de cautela, por exemplo, se aquela carga tem que ter acompanhamento de algum tipo de frota, né, de proteção, enfim, tudo isso tem que ser discriminado lá na parametrização e na própria DTA, tá bem? E o encerramento do trânsito, conforme nós falamos, com a conferência dos dispositivos de segurança, a constatação da integridade da carga, ou seja, os dispositivos de segurança, contêineres, lacres, embalagens internas, se for o caso, não é? Que contém um número de identificação, constatação da integridade da carga, né? Se não tem nada avariado, certificação da chegada da mercadoria. Então, tudo isso encerrará o trânsito aduaneiro, ok? Um regime especial quando você necessita fazer trânsito, né, de carga que ainda não foi liberada, de carga que não foi despachada, não é? Vamos dizer assim, para consumo, tá bem? Então, isso envolve aí, praticamente encerra, né, todo esse regime de trânsito aduaneiro, tá bom? Esse foi o nosso primeiro regime. O segundo que vamos tratar aqui é a admissão temporária, não é? Permite importação de bens que devam permanecer no país durante um prazo fixado. Então, esse regime aqui, você terá suspensão dos tributos, né, total em alguns casos, também podendo ser parcial, né, quando há utilização econômica, ou seja, você está trazendo uma máquina, por exemplo, para fabricar algo, não é? Para ter uma venda sobre aquilo que essa máquina vai produzir. Então, esse serviço, vamos dizer assim, ele pode ser considerado como uma importação e você terá que pagar impostos sobre isso. Então, há duas situações da suspensão dos tributos na admissão temporária, né? Podendo ser total ou parcial. E as condições para se fazer uma admissão, né? Uma admissão temporária? Tem que ser, obviamente, em caráter temporário, sem cobertura cambial, ou seja, aquela mercadoria não está avaliada, você não precisa fazer uma cobertura cambial num banco, né? Olha, no valor do dólar está tanto, eu vou pagar esse dólar, não é?
de acordo com o porque você, de acordo com o valor do dia, né, ou da data do pagamento, enfim, você não precisa fazer essa cobertura, obviamente, porque é temporário, né? O bem não tem um valor estipulado para compra e venda, ele pode ter um valor estipulado ali para referência, né, para pagamento de impostos, referência para pagamento de impostos futuros, né, se você for mudar de regime, né, admissão temporária para regime comum, né. Adequação à finalidade, não é, também tem que ter, óbvio, não é, se você está trazendo algo temporário, qual é a finalidade? Aquilo está adequado àquela finalidade, e o termo de responsabilidade e identificação dos próprios bens. Então você vai fazer uma admissão temporária, vai assinar um termo de responsabilidade, cumprindo os prazos, né? Cumprindo tudo aquilo que nós falamos sobre segurança, não é? E como o Estado vai vigiar essa situação, porque uma admissão temporária, ela tem um prazo que precisa ser respeitado, e não respeitado, você terá que recolher os impostos e fazer a declaração de importação, tá bem? Aplica-se a bens destinados a feiras, exposições, feiras científicas, né, ou assuntos, né, ou voltados à pesquisa, comerciais, né, também, etc. Há espetáculos e competições, conforme nós demos o exemplo lá atrás, seu próprio beneficiamento, montagem, recondicionamento, né, do próprio item, ou seja, você está trazendo o item de uma forma, você vai agregar, né, alguns outros itens nele lá, ou vai montá-lo, ou vai recondicionar aquilo e vai exportá-lo novamente, não é? Se houver impostos de exportação, você recolherá os impostos só sobre aquilo que foi realizado, né? O valor do bem inicial, não. Atividade profissional de não residente, né? Aquelas pessoas que não residem no país e vão trabalhar no país e precisam daquele material, então elas vão fazer uma admissão temporária e depois vão devolver o material para o país de origem, ok? O despacho para a admissão, ele segue o mesmo procedimento de um despacho para consumo, tá? Tem conferência de documentação, conferência de carga, parametrização lá no Siscomex, tudo direitinho, né? Conferência geral, ok? De veículo, de transportes, de termos de responsabilidade, de tudo aquilo que envolve o processo de admissão temporária. Não é porque os impostos estão suspensos que não haverá procedimento de liberação da carga, tá? Será realizado nos mesmos procedimentos. Qual que é o prazo, então, do regime, né? Em geral, 3 meses, prorrogável uma vez. Então, nós vimos lá atrás que é de 1 ano a 5 anos, não é? Regimes aduaneiros especiais, eles podem durar de 1 ano a 5 anos. No caso de admissão temporária, ele é menor, não é? Então, aí são de 3 meses, prorrogável, né, por mais uma vez, então podendo chegar a 6 meses. Em casos especiais, cada caso será analisado de uma forma, podendo chegar a 1 ano, enfim. Né, se for um material de pesquisa científica, por exemplo, e o próprio governo tem interesse naquilo, então pode ser que haja uma liberação especial. Mas em geral, a regra geral são isso, 3 meses e prorrogável por mais uma vez, ok? Quando há, então, algum tipo, né, de acordo especial, né, que a União vai permitir, né, que o governo federal, a Receita Federal vai permitir algum caso especial, pode ser por um prazo contratado, né, então terá um aluguel, terá um leasing, algo parecido, né? O prazo para aperfeiçoamento do ativo, por exemplo, se for um navio, né? Eu estou trazendo um navio, e o prazo para fazer lá o beneficiamento, né? A construção daquilo que está previsto em contrato, ele pode ser de 18 meses, ele pode ser de 2 anos, enfim. Pode ser aí tratado, então, uma admissão temporária, constando qual é o prazo para aperfeiçoamento daquele ativo.
limitado a 5 anos para ensaios ou testes para desenvolvimento de protótipos. Então, às vezes eu trago, por exemplo, um avião, né, que eu vou copiar aquela tecnologia para que eu possa produzir no meu país aquilo. Então ele tem aí um prazo máximo de 5 anos, mas tudo isso são regimes especiais, né, que terão que constar novas regras, outras exigibilidades pela própria Receita, não é, Federal, e terão que ser cumpridas e colocadas no termos de responsabilidade e estarão sob vigilância constante, ok? E quando esses regimes se extinguem, né, os regimes de admissão temporária? Quando eu faço a reexportação, né, ou seja, eu mando isso de volta, né, ou quando eu entrego à Fazenda Nacional aquele item, ou eu faço a destruição dele, ok? Acompanhado pela própria Receita, óbvio, né, pela Fazenda. Exportação de equivalente, né, por exemplo, se aquele item ocorreu alguma coisa, ele foi consumido e eu tenho que devolver. Se eu tiver um item exatamente, né, com a mesma nomenclatura comum do Mercosul, função, material, tecnologia, toda igual, eu não vou devolver aquele, né? Eu vou devolver um equivalente àquele que seja em função, material, tecnologia e que tenha a mesma nomenclatura comum, né, de mercadoria do Mercosul para devolução do material, tá bem? E a transferência para outro regime ou consumo, não é? Então eu posso transferir de uma admissão temporária para algum outro regime especial, né, de admissão, né, especial, de regime aduaneiro especial, ou até mesmo fazer a importação, não é? Fazer a ADI, a declaração de importação, levando isso para consumo. Aí eu encerro, então, aí são os casos de extinção desse regime, tá bem? Muito bom. Essa aula nós paramos por aqui. Voltamos na próxima. Até aqui agradeço, muito obrigado. Até mais.